Olá, 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 piscianos desse canal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Lô, esse canal é novo aqui e esse é o primeiro vídeo de peixes aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem, que alguma mensagem que chegar aqui elucide vocês aí do outro lado, faça sentido, clareie a mente de vocês, tá? Se não ressoar, já peço desde já que soltem e liberem pro universo, porque não é pra gente alucinar, tá, gente? Pegar coisas que não é pra gente. Então, precisamos aí do outro lado ter o discernimento de entender se faz sentido com o meu momento, com o que eu tô passando agora, ou se não tem nada a ver. E aí, serve pra uma outra pessoa, a gente solta, tira da cabeça, né, e deixa pra lá, tá bom? Bom, hoje eu vou falar sobre o ex, vou trazer uma leitura aqui pra gente falar sobre o ex. E aí já me deixem aqui no comentário se vocês querem saber do ex ou se vocês não querem nem pintados de ouro. Se vocês querem novos amores ou querem voltar para o ex, enfim, vai me contando aí já desde já. Pra eu entender um pouquinho melhor de vocês. Deixem o feedback aqui depois, o que vocês acharam da leitura, se fez sentido ou não. Já me contem aqui quais são as próximas leituras que vocês querem que eu traga aqui no canal. Deixem aqui o tema, que aí eu já venho com a próxima leitura direcionada com temas que vocês querem assistir, tá ok? É isso, se vocês puderem, como energia de troca e gratidão, deixar o like aqui já, eu agradeço demais, tá bom? A contribuição de vocês. E é isso, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o ex, signo de peixes, Sol, Lua e Vênus, porque a gente tá falando de amor. Então, o que o ex sente por vocês do signo de peixes? O que o ex sente? Teve alteração nas atitudes do ex? Tem intenção de voltar? Vocês têm um futuro juntos? E conselho final. Minha bancada aqui é muito curtinha, gente. Então tem que puxar um pouquinho para conseguir caber tudo, tá? Vamos lá. O que o ex sente por vocês? Uau! Rainha de paus. Quer dizer, desculpa, rei de paus. Rei de paus. Arrasou, hein, gente? Rei de paus é aquele corajoso, magnético, aquele que sente e age. Ele não é alguém que fica muito calculando, muito não sei o que, não. Paus é coragem, vai, faz, sabe? Um pouco impulsivo também, talvez. Então, ele sente paixão, ele sente desejo, vontade. É isso que ele sente por vocês, tá? E aí pode ser também que eles vejam vocês como um rei de paus. E um rei de paus é alguém visionário que age, tá? Então, coloque aí na realidade de vocês se vocês são assim ou se o ex de vocês sente isso por vocês. Que eles sentem vocês uma pessoa corajosa, magnética, visionária, mas que não fica só no campo das ideias e na visão. Pega e faz, sabe? É isso que ele sente por vocês. E paus é uma figura quase irresistível, gente, isso eu preciso falar pra vocês. A rainha mais que o rei, mas o rei também, tá? Então, adaptem aí a realidade de vocês. Teve alterações nas atitudes do ex? Veio um 4 de paus. Nossa, cheio de paus aqui, hein, minha gente? Mas esse 4 de paus veio invertido, tá? 4 de paus fala da celebração, do casamento, né? Veio invertido, teve mudanças, teve alteração nas atitudes do ex. Então, se o ex ele era festeiro, era uma pessoa muito compromissada, de relacionamento sério e tal, como veio de cabeça para baixo, eu acredito que não esteja mais nessa atitude, tá? Nem de festejar e nem também de
desse compromisso, tá? E aí, não só compromisso de casamento, pode ser um compromisso também profissional, enfim. Fala de celebrar um compromisso, tá? Só que veio invertido, então é o contrário disso, tá? Então eu acredito que se ele era uma pessoa muito compromissada e festeira, enfim, ele deixou de ser, tá? Ele mudou essas atitudes. Agora, ele tem intenção de voltar? Veio o 7 de ouros invertidos também. Invertido também. 7 de ouros fala da paciência, da dedicação, do trabalho, né? E aí, no caso, a gente adapta para relacionamento, trabalhar no relacionamento, né? Muita paciência, determinação, foco, enfim. Só que vem invertido. Então, ele até pode ter intenção de voltar, mas ele não tá com essa paciência toda, tá? Eu vou ser bem sincera, tá, gente? Deixa eu falar aqui igual eu falei em outros signos. O meu compromisso com o tarô é falar a verdade, é trazer a verdade das cartas caírem na mesa sempre. Eu não vou florear, eu não vou mentir, eu nem posso, tá? Então eu peço de coração que cada um de vocês que estejam assistindo tenham discernimento, não levem pro coração, enfim. Às vezes vai cair uma carta que a gente não gostaria que caísse, né? E aí a gente precisa ter duas atitudes. Uma, ver se realmente aquilo faz sentido com o momento de vocês, porque aqui é uma leitura geral, então não vai ressoar com todo mundo, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que separar isso faz sentido com a minha situação? Faz, tá? Não faz, então solta pro universo. Se fizer, a gente precisa entender que as cartas nada mais são, as cartas que caem nada mais do que o contato que cada um de nós precisa ter com a nossa sabedoria maior interior que a gente já tem, mas a gente não tá enxergando, tá? E aí as cartas certas caem na mesa pra gente poder enxergar isso que no fundo, a gente já sabe, tá? Então, se ele tem intenção de voltar, caiu o 7 de ouros invertidos, ele pode até ter intenção de voltar, mas ele não tá com paciência pra trabalhar nessa situação, tá? Então, já fiquem conscientes aí, combinado? Existe um futuro juntos? Veio 9 de ouros invertido. Nossa, quanta carta invertida. Bom, 9 de ouros fala do solteiro, da pessoa independente financeiramente e emocionalmente, que tá muito bem consigo próprio, tá abundante, faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, tá? E vem invertido. Então, provavelmente, se vocês ficarem juntos no futuro, vocês vão ter que abrir mão dessa individualidade, dessa independência, tá? Porque mais que individualidade, na verdade, o 9 de ouros, ele fala sobre independência. Alguém que não precisa de nada, nem ninguém. Quer dizer, não precisa porque já tem tudo, entendeu? E não precisa de ninguém. E isso é muito bom, na verdade, na minha opinião. Porque por mais que aí quando você vá pro outro, você tá com o outro porque você escolheu tá com o outro. Entendeu? Porque você gosta, enfim, genuinamente. Mas não por dependência, não porque, nossa, se eu tirar essa bengala aqui, ferrou, não me valido, não sei quem eu sou e etc, tá? Então, se vocês têm um futuro juntos, se vocês tiverem, vocês vão ter que abrir mão dessa independência de vocês aí, tá ok? Porque vem invertido, tá? De novo, adaptem aí, gente. Por favor, não levem pro coração. Eu vou falar a verdade que caiu aqui. Caiu, eu tenho que falar. Tem um motivo. Eu acredito fielmente que caiu a carta porque tem um motivo pra cair. Mesmo que sirva pra uma única pessoa que vier assistir esse vídeo. Eu preciso falar a verdade. E, de novo, se não fizer sentido aí pra situação de vocês, pelo amor de Deus, gente, solta, libera, ó. Senão a gente fica alucinando na nossa cabeça. E o intuito do tarô é o contrário disso. Não é fazer a gente alucinar, é fazer a gente elucidar, trazer luz. Aquilo que no fundo a gente já sabe, tá? Conselho final, veio o 9 de espadas, invertido também. Tá? Aqui, ó.
Bom, 9 de espadas fala de medos profundos, depressão, angústia, enfim. É uma carta bem pesada, não vou mentir pra vocês não. Como eu tava de cabeça pra baixo, que bom que eu veio de cabeça pra baixo. Conselho final é: saia desse quarto escuro, liberte-se desses pensamentos horríveis, que pode ser que alguns de vocês estejam tendo aí. É uma carta muito pesada, gente. Então, nem todo mundo vai conseguir se libertar assim, de depressão, até porque não é algo tão fácil e tranquilo de se libertar assim, como a gente gostaria que fosse. Angústias, enfim, muitos pensamentos negativos, tá tudo no campo do mental, porque é espadas. Mas a gente sabe que muitas vezes sentimentos começam no campo mental, porque a gente pensa sobre algo e logo gera um sentimento sobre aquele pensamento. Então, se preciso for, se for essa situação aí do outro lado, procure um profissional, procure ajuda, porque, gente, eu já tive depressão, eu posso falar por experiência, cara, a gente sozinha é muito difícil conseguir sair de uma depressão. É muito difícil. Na verdade, é mais fácil a gente se afundar cada vez mais, se a gente ficar só na nossa, sem pedir ajuda e sem aceitar ajuda. Eu, na época, tive muita resistência. Eu queria ficar só na minha, eu não queria ver ninguém, falar com ninguém, responder ninguém, fazer nada, tipo... Isso é muito ruim, porque a gente só se afunda cada vez mais como se fosse uma areia movediça. E a gente precisa, no início, por mais que seja a última coisa que a gente queira, se forçar a interagir, mesmo que pouco, com outras pessoas e aceitar a ajuda, tá? Profissional, ou de amigos, ou de familiares, enfim. Aí cada um vai saber o que é mais viável pra vocês e que faz mais sentido também pra vocês. Mas como conselho final, saia desse quarto escuro, limpe esses maus pensamentos de verdade, porque a 9 de espadas é depressão, angústia, medos profundos, muitas coisas assim. E tá tudo aqui, ó, nos pensamentos. Começa É que eu sei que quando a gente tá em depressão, né, não adianta muito falar porque, cara, quase nada faz sentido. Mas tenta trazer a razão e fazer essas estratégias de, por exemplo, fingir pensar algo bom até ser, sabe? Comece a usar o seu mental e a sua imaginação a seu favor, tá? Então, mentalize coisas que você queira que aconteça, coisas boas. Mentalize situações muito boas que você já passou pra vir à tona de novo aquela sensação, aquele sentimento, sabe? E principalmente peça ajuda profissional ou enfim. Porque como conselho final é pra você sair desse 9 de espadas. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui no comentário depois o que vocês acharam, tá ok? E é isso, já me tragam aqui o próximo tema que vocês querem da leitura, que eu já trago aqui pra vocês assim que puder, tá bom? Tchau, muito obrigada e até a próxima.